Minha esposa me traiu com o próprio primo, então expus o caso deles para toda a família e me divorciei dela. Eu e minha esposa nos conhecíamos desde crianças antes de nos casarmos. Era uma história muito bonita de amigos de infância que se apaixonaram jovens e se casaram. Quando começamos a namorar, fomos o primeiro beijo um do outro. Ela era a única mulher com quem eu tinha estado e eu pensava que era o mesmo com ela. Morávamos perto um do outro quando crianças e costumávamos brincar juntos. Eu conhecia a família dela e ela conhecia a minha. Todos sempre brincavam conosco sobre como sabiam que ficaríamos juntos para sempre. Depois de nos formarmos na faculdade, nos casamos e começamos a planejar nosso futuro. Acabamos comprando uma casa do meu tio em nossa cidade natal para ficarmos perto de nossas famílias. Depois de alguns anos decidimos começar a construir uma família juntos. Temos 2 filhos gêmeos e nossa vida era perfeita. Do nada, numa noite em que estávamos assistindo a um programa de TV, minha esposa me perguntou se eu lamentava nunca ter estado com outra mulher. Eu imediatamente disse a ela que não. Eu admito que houve outras mulheres por quem fui atraído, mas nunca passou pela minha cabeça dormir com elas. Eu amava muito minha esposa e ela era a única para mim. Perguntei por que ela tinha levantado isso e ela me disse que estava apenas pensando nisso. Ela explicou que estava preocupada que eu me entediasse com ela. Ela deixou pra lá e continuamos assistindo ao nosso programa. Quando minha esposa era adolescente, a tia dela se casou com um homem novo. Lembro-me de ter sido um grande acontecimento na época porque a tia dela passou por um divórcio muito amargo e ficou na casa da família da minha esposa por um bom tempo. Quando ela se casou, ela acabou se mudando. O homem com quem ela se casou tinha 2 filhos da nossa idade. Então parecia que tínhamos 2 novos amigos no bairro. Ambos eram meninos e sempre foram meio bagunceiros. Um deles, vamos chamá-lo de Paulo, sempre foi um pouco problemático. Paulo fazia festas selvagens, se metia em encrenca e tinha muitas reclamações. Mas apesar de tudo isso, sempre foi muito divertido estar com ele. Ele era a alma da festa. Em seus anos adultos ele se acalmou bastante, tinha um bom emprego e seguia o caminho certo. Seu único grande problema era sua incapacidade de manter relacionamentos. Eles sempre pareciam falhar antes que as coisas ficassem sérias demais e Paulo ficava bastante abatido com isso. Paulo estava namorando uma garota que ele realmente gostava e ela acabou terminando com ele. Ele ficou magoado. Então procurou minha esposa e eu para conversar. Minha esposa, sendo a mulher sensível e atenciosa que era, foi até a casa dele para fazer o jantar e ouvi-lo. Eu não fui porque não queria sobrecarregá-lo, e nunca esperei que algo acontecesse entre eles. Ela voltou para casa mais tarde naquela noite, e quando perguntei sobre o que aconteceu, ela foi muito evasiva em suas respostas. Ela não parecia querer me contar o que Paulo disse a ela. Na época achei suspeito, mas novamente, nunca pensei que ela estivesse fazendo algo inapropriado com ele. Olhando para trás, muitas das coisas que ela fazia depois daquela noite pareciam que ela se sentia culpada. Ela estava sendo muito generosa comigo, cozinhando minhas refeições favoritas, me surpreendendo com pequenos presentes e me elogiando o tempo todo. Normalmente ela era simpática, mas estava um pouco exagerado. Parecia quase como uma criança que quebrou algo com o que não deveria estar brincando e estava tentando compensar. Cerca de uma semana após a noite em que ela visitou Paulo, ela voltou. Ela me disse que ia levar comida apenas para garantir que ele estivesse comendo algo saudável. Me ofereci para acompanhá-la para poder verificar como ele estava, mas minha esposa me disse que seria melhor se fosse só ela. Achei que tinha algo a ver com ele estar emocionalmente abalado, então fiquei para trás e coloquei as crianças na cama enquanto ela foi visitar Paulo. Ela voltou algumas horas depois e me disse que tiveram uma longa conversa sobre tudo. Ela não me deu detalhes sobre o que ele disse. Ela começou a visitar ele sozinha com mais frequência nas semanas seguintes. Como eu disse antes, ele namorava muitas mulheres e terminava com muitas mulheres. Eu nunca o tinha visto tão abalado por um término antes. Quanto mais tempo minha esposa passava com ele, menos sentido isso fazia. Ela voltou para casa uma noite e eu perguntei sobre o que realmente estava acontecendo com Paulo. Eu não achava que ela estava dormindo com ele, mas achei que algo mais estava acontecendo. Estava simplesmente fora do comum. Ela se manteve firme em sua história sobre ele estar muito emocional após o término. Eu ofereci talvez ir falar com ele e dar-lhe alguns conselhos, mas ela me disse que provavelmente não ajudaria muito. Independentemente do que ela dissesse, eu estava preocupado com ele. Ele era minha família e meu amigo e eu queria que ele ficasse bem. Durante meu intervalo para o almoço no trabalho no dia seguinte, passei pela casa dele para verificar como ele estava. Na época em que isso aconteceu, minha esposa não estava trabalhando. Ela era uma mãe que ficava em casa e as crianças estavam na escola, então ela tinha o dia todo para fazer o que quisesse. Seu carro estava na garagem quando cheguei. Ela não me disse que ia visitar ele naquela tarde, então fiquei um pouco surpreso. Eu me aproximei da porta pronto para tocar a campainha e entrar para ver o que estava acontecendo, mas antes mesmo de tocá-la pude ouvir barulhos do outro lado da porta. Parecia que estavam tendo relações e minha esposa estava sendo pressionada contra a porta. Fiquei paralisado. Isso era absolutamente a última coisa que eu esperava ver. Nem podia acreditar. Não sei por que fiz isso, mas acabei ligando para minha esposa do outro lado da porta. Ouvi o telefone dela tocar e os dois congelaram por um momento enquanto ela olhava e rejeitava a ligação. Ouvi uma conversa abafada enquanto ele perguntava se ela estava bem. Minha esposa disse a ele que era estranho eu ligar no meio do dia e que isso a preocupava. Paulo fez uma piada sobre ter algo que pudesse fazê-la esquecer disso. Eles começaram a se beijar novamente e foram para algum outro lugar da casa. Fiquei do lado de fora por alguns minutos contemplando o que eu queria fazer. Acabei
Acabei de pegar minha esposa fazendo com Paulo, ele era primo dela, não relacionado por sangue, mas ainda assim muito presente na família. Levei alguns minutos para juntar tudo, eu soube imediatamente que havia acabado entre ela e eu. Todo o nosso relacionamento, todos os anos em que nos conhecíamos seriam jogados no lixo. Eu ia me divorciar dela e ia conseguir provas do que aconteceu antes de fazer isso. Eu sabia que ele tinha uma chave reserva escondida sob uma pedra perto de sua casa, então peguei e entrei. Eu podia ouvir os ruídos vindo do quarto e fui para lá. A porta estava aberta e eu tirei meu celular para fazer um vídeo rápido dos dois. Depois de cerca de 30 segundos bati na porta e os dois se viraram para me olhar. Eles tentaram se cobrir e explicar o que estava acontecendo. A parte mais engraçada disso tudo foi minha esposa me expulsando da casa, dizendo que estava apenas dormindo com ele para ajudar a distraí-lo da outra mulher, como se isso tornasse tudo certo. Desisti do trabalho pelo resto do dia e fiquei sentado no meu carro enquanto procurava um bom advogado de divórcio online. Entrei em contato com um e marquei uma reunião. Enquanto esperava por isso, fui para casa e arrumei uma mala para ficar na casa dos meus pais enquanto tudo se resolvia. Peguei as crianças na escola e as levei comigo. Minha esposa estava me ligando insistentemente, mas tudo o que fiz foi enviar uma mensagem a ela para informar que eu tinha as crianças e que elas estavam seguras, mas eu precisava de um tempo longe dela. A próxima vez que a vi estava entregando os papéis do divórcio, mas isso não foi o suficiente para mim. Ela me traiu com o próprio primo, destruindo nossa família. Eu queria me vingar do que ela fez. Pensei bastante sobre isso e percebi que muitas pessoas não entenderiam o relacionamento deles. Novamente, ele não era um parente de sangue, mas ainda era família. Escrevi um post sincero no Facebook explicando a todos que depois de anos juntos minha esposa e eu estávamos nos divorciando, e expliquei o que aconteceu. Muitos membros da família comentaram dizendo que o que ela fez estava errado e que estavam sentindo muito pelo que passei. Mais tarde no mesmo dia minha esposa e Paulo entraram em contato comigo pedindo para eu remover o post pois estavam recebendo mensagens muito odiosas de familiares e amigos e eu disse a eles que não precisava remover e que não planejava fazer isso. Tanto minha esposa quanto seu primo foram praticamente proibidos de participar de qualquer evento familiar que tivemos. Eles perderam muitos amigos e praticamente todos da nossa família os envergonharam pelo que fizeram. Vivíamos em uma comunidade pequena e a palavra se espalha rápido. Então, quando praticamente todos na cidade ouviram que Paulo dormiu com a prima, foi um pouco mais difícil para ele encontrar novas namoradas. Ambos foram humilhados pelo post. Minha esposa e eu estamos divorciados agora e eu fui premiado com a casa e todos os nossos bens porque os comprei todos. Ela não recebe pensão alimentícia de mim e até arranjar um emprego, e tenho a custódia primária das crianças. Próximo relato. Eu planejei surpreender meu noivo com uma lua de mel luxuosa deixando meu pai pagar pelo nosso casamento. Porém, meu noivo foi por trás das minhas costas e desistiu de convidar meu pai para economizar dinheiro. Olá a todos, vou tentar ser breve, mas antes de contar o que meu noivo fez quero explicar um pouco sobre minha relação com meu pai. Enquanto eu crescia foi principalmente meu pai quem cuidou de mim porque minha mãe estava muito doente. Não quero entrar em detalhes sobre a doença dela, mas direi que ela estava sempre cansada e confinada à cama. Meu pai fez tudo por mim e eu amava muito minha mãe, mas eu e meu pai éramos próximos. Quando eu fiz 12 anos minha mãe faleceu e isso me afetou muito, mas meu pai continuou fazendo o melhor por mim e sempre serei grata por isso. Depois que me formei e arrumei um emprego meu pai disse que queria voltar a viver com sua família e cuidar da fazenda de seu pai pois ele achava que eu já podia cuidar de mim mesma. Meu pai era o tipo de homem que primeiro dedicou sua vida a cuidar da minha mãe quando ela ficou doente depois de mim, então essa era uma pausa merecida. E meus avós também eram muito idosos, então eu o encorajei a voltar para cuidar da fazenda. Ele já havia feito muito por mim, então eu poderia retribuir dessa maneira. Nos últimos 4 ou 5 anos meu pai tem vivido na fazenda com meus avós, seu irmão e a família dele, e ele parece muito feliz. Eles também são muito prósperos porque o negócio da fazenda vai muito bem e meu pai ofereceu várias vezes para me enviar dinheiro para ajudar, mas eu sempre recusei porque não queria depender muito dele. Como resultado ninguém além de mim sabia exatamente quão confortável ele estava e eu também não achava que importasse. Quanto ao meu noivo, o conheci há cerca de 3 anos em um casamento de amigos. Ele era primo da minha amiga e flertou comigo descaradamente, até me convidou para sair, ao qual eu disse sim. Já se passaram 3 anos e há 6 meses ele me pediu em casamento, ao que eu também disse sim. Estávamos prestes a nos casar em algumas semanas, mas acho que isso não vai mais acontecer por causa do que ele fez há alguns dias. Meu noivo já conheceu meu pai várias vezes ao longo desses 3 anos e eles se deram bem na maioria das vezes. Isso aconteceu quando meu pai estava me visitando e talvez 2 vezes quando visitei meu pai e levei meu noivo para ver a vida na fazenda. Eu pude perceber que ele não gostava muito disso porque ele preferia viver na cidade e tudo mais. Mas há alguns dias meu pai encaminhou um texto para mim que meu noivo havia enviado a ele dizendo que ele e sua família não precisavam mais comparecer e que teriam uma cerimônia privada apenas para eles mais tarde, mas que não seriam convidados para o casamento principal porque aparentemente minha família estava custando muito caro. Ele também pediu para que não mencionasse esse texto comigo e para inventar alguma desculpa sobre por que exatamente ele não poderia comparecer porque não queria que eu me sentisse magoada com isso. Para contextualizar, ofereci para trazer meu pai aqui e pagar por ele no hotel inteiramente porque era o mínimo que eu poderia fazer por ele sendo sua única filha. A família do meu pai, meus avós, meu tio, sua esposa e filhos também estão convidados, mas estão pagando por suas próprias despesas de viagem enquanto eu cubro os custos deles. O que meu noivo não sabia era que meu pai estava financiando o casamento inteiro, desde os fornecedores até o local, os buffets, os organizadores. Literalmente tudo estava sendo pago por meu pai porque ele insistiu em cobrir as despesas do casamento. Ele podia arcar com isso para mim, então não era um fardo para ele e ele também
também vim economizando para um fundo de casamento desde que eu fiz 18 anos e achei isso muito comovente, então deixei ele pagar. Meu pai ficou muito decepcionado, como qualquer pessoa no meu lugar ficaria, e até disse que não queria mais que eu me casasse com esse homem. Ele disse que ainda me apoiaria se eu escolhesse, mas também acrescentou que sentia que meu noivo estava sendo muito astuto e manipulador, e que toda essa situação parecia muito estranha para ele, e eu tenho que concordar com ele. Na verdade, eu queria contar ao meu noivo sobre meu pai patrocinando o casamento no início, mas então tive a ideia de surpreendê-lo com uma lua de mel cara em um local exótico de sua escolha com todo o dinheiro que estaríamos economizando. Então disse ao meu noivo que eu seria a única a pagar pelo casamento inteiro, e ele parecia surpreso com isso quando eu disse, mas o convenci de que tinha o suficiente guardado para poder pagar, e ele não questionou muito. Eu até disse que tinha pago tudo antecipadamente e que qualquer que fosse o custo final eu dividiria com ele se fosse muito alto, para que ele não ficasse desconfiado. Eu havia planejado meticulosamente e estava muito animada para surpreendê-lo. E foi exatamente assim que fiquei furiosa quando vi aquele texto. E meu pai também ficou muito decepcionado porque todo o nosso plano havia fracassado, e agora meu noivo sentiu a necessidade de ir pelas minhas costas para desinvitar meu próprio pai, que, por acaso, estava pagando pelo casamento inteiro. Claro que confrontei meu noivo assim que recebi o texto que ele enviou ao meu pai e disse a ele que o que ele fez estava totalmente fora de linha. Ele se defendeu dizendo que precisava cortar alguém e escolheu meu pai porque os voos e acomodações estavam custando muito para nós. Ele me disse que absolutamente precisava reduzir os custos, senão acabaríamos gastando todo o nosso dinheiro apenas no casamento. O mínimo que ele poderia ter feito era me consultar, mesmo que ele achasse que estávamos gastando demais, e definitivamente não deveria ter sido meu pai quem ele cortou da lista de convidados, não porque ele estava financiando o casamento, mas apenas porque ele era meu pai. Isso é motivo suficiente para eu querê-lo no meu casamento. Se ele queria reduzir os custos, então deveria ter cortado alguns de seus tios e primos distantes da lista. Quando eu estava discutindo com ele sobre o que ele tinha feito, também contei a ele a verdade sobre como era meu pai quem estava financiando o casamento e que não contamos a ele porque eu queria surpreendê-lo pagando pela lua de mel em um local de sua escolha. Mas agora ele arruinou tudo para si mesmo, sendo astuto e indo pelas minhas costas para impedir que meu pai comparecesse. E até tentou encobrir, forçando meu pai a mentir para mim. Mas depois que contei a ele sobre a surpresa que estávamos planejando, ele inverteu a situação e me disse que eu deveria ter sido honesta com ele em vez de jogar joguinhos e fazê-lo acreditar que estávamos gastando muito mais do que podíamos. Meu problema com tudo isso foi que ele não tinha gasto um único centavo no casamento ainda, mas ainda agia como se estivesse sendo roubado e que logo ficaria sem dinheiro. O orçamento do casamento estava bem dentro de nossas possibilidades e não era nada que não pudéssemos pagar. Eu sei que meu pai estava pagando, mas não queria acabar gastando todo o fundo no próprio casamento, pois seria apenas desperdício e era muito dinheiro também. A reação do meu noivo foi muito estranha e desnecessária. No entanto, quando ele trouxe esse ponto à tona, senti que poderia ter errado um pouco. Tentei defender o que estava fazendo, dizendo que a única razão pela qual mantive tudo isso em segredo dele era porque queria surpreendê-lo, mas ele me disse que essa não era uma razão boa o suficiente e colocou toda a culpa em mim. Para resumir, meu noivo acredita que tudo isso poderia ter sido evitado se eu simplesmente tivesse sido honesta com ele desde o início e contado a ele que era meu pai quem ia pagar pelo casamento. Então ele não estaria preocupado com o dinheiro e não teria se esforçado para fazer meu pai desistir do casamento, e tudo teria corrido bem. Mas também não acho justo culpar tudo em mim, porque tenho certeza de que havia maneiras muito melhores de lidar com suas preocupações do que sendo sorrateiro e indo pelas minhas costas para desinvitar meu pai. Não consigo encontrar uma maneira de desculpar o que ele fez, mas também sinto que não deveria ter tentado esconder nada dele. Estamos brigando há alguns dias desde que ele enviou aquela mensagem e agora nem tenho certeza se quero me casar. Não nos falamos desde nossa briga, mas ele está seguindo com a vida como costuma fazer enquanto eu tenho estado arrasada. Não entendo se realmente sou a culpada aqui, porque só estava tentando fazer algo legal para ele. Atualização. Então, li os comentários aqui e tudo que tenho a dizer é uau. Na verdade, não sabia que estava sendo manipulada até que alguns de vocês mencionaram. Sei o que é manipulação psicológica e sempre acreditei que conseguiria reconhecer se isso acontecesse comigo, mas aparentemente não. Obrigada por todo o apoio, pessoal. Foi realmente útil, porque pelo menos agora sei que isso não foi totalmente culpa minha. Ele poderia simplesmente ter conversado comigo sobre suas preocupações em relação ao orçamento. Se estava tão preocupado com a possibilidade de ultrapassarmos nossas possibilidades, poderíamos ter discutido, e como estamos a poucas semanas do casamento, provavelmente eu teria contado sobre a surpresa de qualquer maneira. Ele não tem absolutamente nenhuma desculpa para ter ido pelas minhas costas e desinvitar meu pai, porque mesmo que ignoremos as circunstâncias e a situação em si, ainda é muito desrespeitoso comigo e minha família. Também é muito hipócrita da parte dele, porque ele ainda convidou toda a sua família, incluindo pessoas com quem mal fala e não vê há anos, simplesmente porque são relacionadas a ele. Mas está irritado por eu ter convidado meu pai e oferecido para pagar suas passagens e hospedagem, o que nem é uma quantia tão grande em comparação com o que vamos gastar com a família dele. Tenho apenas alguns parentes selecionados comparecendo e alguns amigos íntimos e seus parceiros, ao contrário dele, e ainda assim ele escolheu desinvitar meu pai. Literalmente não consigo pensar em uma única situação em que algo assim poderia ser desculpado, e tenho 100% de certeza de que se meu pai não tivesse me contado pessoalmente, eu provavelmente nunca teria descoberto sobre isso. Ele apenas tem sido egoísta e sem pensar e lidar com essa situação, e as consequências têm sido ainda pior. Ele tentou me manipular para pensar que isso de alguma forma foi minha culpa por tentar fazer algo legal para ele, e ainda está agindo como se fosse a vítima aqui. Já se passou cerca de uma semana desde nossa grande briga e ele ainda não
não está falando comigo. Na verdade, ele se recusa até a me olhar ou dormir no mesmo quarto e tem dormido no sofá. Isso não é novidade para mim porque mesmo em nossas brigas anteriores ele costumava me dar o tratamento silencioso até que um de nós cedesse e finalmente falasse com o outro. Normalmente eu era quem cedia primeiro e pedia desculpas. Mas desta vez pareceu muito manipulador da parte dele primeiro cometer um erro tão colossal e depois se recusar a reconhecer seu erro. Ele tentou me manipular e agora está me dando tratamento silencioso porque acredita que eu vou voltar para ele mais uma vez. Infelizmente isso não vai acontecer desta vez e eu definitivamente vou cancelar o casamento. Já faz um tempo e ele teve várias oportunidades de vir falar comigo ou pelo menos tentar consertar as coisas, mas ele não fez nada. Então acho que agora está bem claro para ele que ser certo é muito mais importante do que ser honesto ou gentil, seja lá o que for. Se eu for honesta, a única razão pela qual ainda não saí é porque não encontrei um lugar para ir ainda e não quero ir morar em um hotel porque pago aluguel igual para viver nesta casa, então parece injusto que eu deva sair quando ele é o culpado. Além disso, esta costumava ser a casa em que eu morava antes dele se mudar e sinto fortemente que se alguém tiver que sair, deveria ser ele e não eu. Esses últimos dias me mostraram tudo o que eu precisava saber sobre o comportamento do meu noivo e estou realmente desapontada por não ter percebido quão egoísta e manipulador ele sempre foi. Estou feliz que ele tenha ido pelas minhas costas e enviado uma mensagem para o meu pai porque se esse incidente não tivesse acontecido eu provavelmente nunca teria percebido que estava cometendo um grande erro ao me casar com esse cara. Ele provavelmente ainda pensa que eu vou pedir desculpas a ele e deixar isso para lá como costumo fazer, mas ele está prestes a ter uma surpresa desagradável. Parece que os últimos 3 anos da minha vida foram completamente desperdiçados agora, mas pelo menos não descobri que cometi um erro depois de me casar porque isso teria sido ainda pior. Essa é praticamente minha única consolação agora e estou esperando que eu me sinta melhor com o tempo. Atualização 2. Ei pessoal, então, finalmente falei com meu noivo e disse a ele que queria cancelar o casamento hoje. Já faz 1 semana e meia e ele ainda não estava falando comigo, mas pensei que não deveria perder mais tempo, então falei com ele primeiro, mas não foi para pedir desculpas como ele esperava. Ele ficou chocado e inicialmente tentou agir normal, mas quando deixei claro que estava falando sério ele começou a entrar em pânico um pouco. Ele me disse que não tinha mais problema com meu pai comparecer e estava apenas me dando tratamento silencioso porque estava com medo de como eu poderia reagir. Agora, mesmo que ele tenha se desculpado comigo, isso nem faz sentido porque como ele saberia como eu reagiria a um pedido de desculpas que nem sequer veio? Ele não se desculpou porque estava tão acostumado a me manipular que nem sentia remorso e achava que não era necessário se desculpar comigo por fazer algo tão sorrateiro e desrespeitoso. Ele não estava me levando a sério até alguns dias atrás quando eu disse a ele que não queria mais que ele morasse aqui porque este era meu lugar originalmente e a maioria das coisas aqui me pertence. Então ou ele sairia ou eu sairia. Ele saiu para me provar o quão ótima pessoa ele era, mas isso não fez muita diferença para mim e só me fez sentir aliviada por não ter mais que sentir a tensão na minha própria casa e não ter que andar em ovos. Agora mesmo enquanto eu digitava ele me mandou uma mensagem dizendo que fará o que for preciso para consertar a situação e que está arrependido pelo que fez. Ele me prometeu que vai tentar ser melhor, mas simplesmente não significa nada. A verdade é que não sinto mais o mesmo por ele, não depois do que ele fez. Não acho que seja possível sentir por ele da mesma maneira de novo porque uma vez que você começa a ver tudo de errado em seu relacionamento não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que não vê. Ele era tóxico e egoísta, e isso é algo que não consigo mais fingir não perceber. Vou sentir falta dele com certeza, mas também não posso me casar com ele e continuar deixando ele me manipular. Por ora, temos que chegar a uma conclusão sobre como vamos pagar os fornecedores, o local e o serviço de buffet porque faltam apenas 2 semanas para o que seria nosso dia de casamento, mas obviamente isso não vai mais acontecer. Já falei com as pessoas envolvidas e só temos que pagar as taxas de cancelamento na maioria dos casos e se eu e meu ex dividirmos o custo podemos cobrir tudo facilmente sem problemas e então poderemos seguir com nossas vidas. Quanto mais rápido resolvermos menos teremos que pagar porque quanto mais perto cancelarmos da data real do casamento mais altas serão as taxas. Ele pensa que as únicas 2 opções para mim deveriam ser ou voltar com ele e não haverá cancelamento, ou eu posso pagar por tudo já que quero cancelar o casamento. Ambas as opções são claramente ridículas e injustas, e eu nem posso bloqueá-lo por frustração porque tenho que fazer algo sobre essa situação e não posso simplesmente deixar as pessoas com quem estava trabalhando esperando para sempre. Então por favor, qualquer conselho sobre como lidar com meu ex que está em negação agora é mais do que bem-vindo. Atualização 3. Ok, então a família do meu ex descobriu que eu estava cancelando o casamento e finalmente concordaram em dividir os custos igualmente, não por bondade de seus corações ou algo assim, mas apenas porque eles não queriam mais que eu incomodasse o filho deles. Aparentemente eu era quem estava sendo incomodativo aqui, mas tudo bem, pelo menos pude ver as verdadeiras cores de todos antes de finalmente cortar os laços com eles. Meus sogros sempre foram legais e educados comigo, mas no momento em que me posicionei contra meu ex-noivo me tornei a vilã. Minha sogra até me mandou uma mensagem dizendo que estava muito feliz por eu ter escolhido deixar o filho dela em paz porque ela nunca acreditaria que eu era boa o suficiente para ele e ela pagaria o dobro com prazer se isso significasse que eu sairia da vida dele. De repente eu era a causa de sua ruína e a razão por trás de toda a sua infelicidade. Fiquei um pouco surpresa com a reação deles, mas aceitei agora já que somente pais como esses poderiam criar um filho assim.
Bloqueei todos eles agora e estou tentando superar isso da melhor forma possível. Meu pai ainda está voando para me ver, embora eu o tenha mantido informado sobre o que estava acontecendo, e ele está meio decepcionado com o comportamento do meu ex-noivo. Mas ao mesmo tempo ele está animado porque não terei que passar o resto da minha vida com um imaturo mimado. E eu concordo, escapei de uma bala ali. Ele também prometeu transferir todo o fundo do casamento para mim e faremos uma viagem em família para um lugar de minha escolha apenas para me fazer sentir melhor. Enquanto meu pai estiver do meu lado, consigo lidar com isso e já me sinto muito melhor pensando que poderei falar com ele sobre tudo isso pessoalmente em breve.